Olá, alunos do 7º ano, eu sou a professora Pamela Barros, professora de História, e hoje eu trouxe um jogo de revisão bem divertido para vocês. Vamos lá? Essa revisão ela contempla temas como absolutismo, mercantilismo, Idade Média, civilização islâmica e outros. Antes, quero te lembrar de acessar meu canal no YouTube chamado Contando História. Lá você vai encontrar algumas aulas bem interessantes sobre esses conteúdos e paródias com as músicas mais legais da atualidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos, então não deixe de conferir. Para começar esse jogo, eu te sugiro pegar um papel e uma caneta para anotar seus pontos, uma bolinha estilo pula-pula e um copo. Então vai funcionar da seguinte maneira: a cada pergunta certa, você ganha 1 ponto. E a cada desafio correto, você vai ganhar 2 pontos. Então o papel e a caneta é justamente para você anotar e no final colocar aqui nos comentários o valor dos seus pontos. Tá pronto? Então vamos lá. Valor renascentista que defendia temas alegres e pensamentos positivos. Se você colocou otimismo, se você falou aí otimismo, ponto para você. Quais terras eram consideradas santas para os cristãos na época das cruzadas? Se a sua resposta foi Belém, Nazaré e Jerusalém, fez mais 1 ponto. Lá no Renascimento, de quem é a obra A Divina Comédia, uma das primeiras obras do Trecentos? Exatamente, Dante Alighieri. Financiaram os reis na Idade Moderna. Quem é que dava aquele apoio financeiro para os reis através de empréstimos, impostos? Essa tá fácil, hein? Era a burguesia. Nome da heroína da Guerra dos 100 Anos. Lembrando que a Guerra dos 100 Anos ela vai fortalecer o poder do rei na Idade Moderna. E aí, você lembra? Tenho certeza que sim. É ela, Joana d'Arc. Teoria em que a Terra está no centro do universo e o Sol gira ao seu redor. Era uma teoria que era afirmada pela Igreja Católica ali na Idade Média. Qual era o nome dado a essa teoria? Se você falou teoria geocêntrica, você pontuou. Agora chegou o primeiro desafio do jogo. Você vai pegar o seu copo, vai deixar num ambiente ali, numa mesa, como mostra a figura. Você vai dar 3 passos longe do copo e vai tentar fazer o arremesso. Você tem 3 chances. Cada acerto contam 2 pontos para você. Veja aí o quanto você consegue. Não esqueça de dar o pause aqui no vídeo. Você faz seus arremessos e depois volta para cá. Quais eram as cidades italianas que controlavam o comércio na Baixa Idade Média? Essas cidades elas passaram a ter o controle do mar Mediterrâneo e elas controlavam o comércio naquela região. São 2 cidades italianas, você lembra? Se você respondeu Gênova e Veneza, você fez mais 1 ponto. Obra que apresenta Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Era uma obra do Michelangelo. Inclusive está lá na Capela Sistina. Você lembra o título dessa obra? Se você respondeu a criação de Adão, está certo. Por quais motivos aconteceu a Guerra dos 100 Anos? Te lembro que a Guerra dos 100 Anos ela envolveu os 2 maiores reinos da época, que era o reino francês e o reino inglês. E aí, você consegue lembrar os 2 motivos principais que antecederam a Guerra dos 100 Anos?
Bom, se sua resposta foi que a Inglaterra desejava tomar posse das terras de Flandres e que, além disso, o rei inglês, por ser ali o parente mais próximo do rei morto francês, também desejava assumir o trono francês, você acertou. Lembra, se acertou só um, não valeu ponto, hein? Nome dado ao patrocínio dos pensadores renascentistas. Eles acabavam financiando os artistas de olho, claro, no prestígio social que eles teriam, né? Podiam ser membros do clero, podiam ser ricos comerciantes, a própria nobreza. Qual era o nome dado a esse patrocínio? Se você respondeu mecenato ou mecenas, certa resposta. Qual o nome do instrumento agrícola utilizado na Idade Média, mostrado aqui na imagem? Lembro que tecnologias como essas foram importantíssimas ali no final da Idade Média para que a população conseguisse produzir os excedentes. Você certamente lembra que a agricultura ela melhorou muito graças a novas técnicas, como por exemplo a rotação trienal, o modo de atrelar o cavalo, novos instrumentos agrícolas como esse da imagem. Você lembra o nome dele? Se a sua resposta foi charrua, você tem boa memória e fez mais um ponto. Essa também é fácil, hein? Onde o Renascimento surgiu? Em que lugar do planeta esse novo tipo aí de pensamento, de cultura surgiu? Acho que você acertou essa. É na Itália. Quais são as 4 características principais da economia mercantilista? E aí, conseguiu lembrar? São eles, né? O metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, o protecionismo, que consiste em impor impostos sobre produtos estrangeiros, manter a balança comercial favorável, ou seja, um reino deve vender mais do que comprar, e o exclusivo colonial, que obrigava a colônia a comercializar somente com a sua metrópole. Vamos para a próxima. Ah, chegou um desafio aqui. Quero ver se você é bom também em filmes. E aí, quantos bilhetes de ouro foram distribuídos na história do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? Consegue lembrar? Tá valendo 2 pontos aqui no seu jogo, hein? Bom, se você respondeu 5, você acertou e conseguiu 2 pontos. Claro, lembro que esse tipo de pergunta não constará em suas avaliações, mas é uma maneira de você se distrair e se divertir nesse jogo também. Obra de Nicolau Maquiavel, que ensinava um príncipe a governar, um rei a governar. Era uma obra renascentista, você lembra o nome? Bom, se você respondeu O Príncipe, você pontuou. Ai, olha que legal! Chegamos a um desafio que vai te ajudar a trabalhar o seu cérebro para o seu raciocínio, para a memorização. Então, é o seguinte, você tem 10 segundos para observar essas imagens e depois responder o que se pede. Então, vamos lá, hein? Já contei aqui uns 5 segundos, faltam só 5. Vamos ver aí como está a sua memória. Você consegue falar a sequência das cores? Ih, será que acertou? Bom, a sequência correta era essa: amarelo, vermelho, roxo, branco, verde e rosa. E aí, foi sucesso? Em que tipo de governo o mercantilismo existe? E qual é o tipo de governo que o mercantilismo existiu? Você consegue lembrar?
Claro, falar de mercantilismo é falar do ministro Colbert, é falar do Rei Sol, é falar da França absolutista. Então, o mercantilismo, ele se adequa a regimes de monarquias absolutistas. Fale 3 motivos que ocasionaram o fim do sistema feudal. Você consegue lembrar? Então, o sistema feudal, ele acaba por diversos motivos, né? E aí aqui a questão está te pedindo 3 motivos. Bom, se você lembrou do surgimento do comércio, você lembrou das cruzadas e você lembrou das jaquees, que são as revoltas servis, você pontuou. Claro, você poderia ter falado também dos saques, você poderia ter falado da saída de membros aí dos feudos para as cidades, também valeria a sua resposta. E aí, olhando a obra aí, que é uma escultura, você consegue lembrar o nome desta obra e o seu respectivo autor? Se você respondeu que o nome da obra é Moisés, de Michelangelo, você acertou. E aí a gente até já comentou aqui ao longo desse jogo. Quem foi o responsável por criar a ideia da economia mercantilista? Sim, foi ele mesmo. Foi o ministro Colbert, ministro das Finanças do governo de Luís XIV, o Rei Sol na França. Qual é o nome desta obra apresentada aí na sua tela? Ela representa bem o humanismo, né, que é a valorização aí do corpo e do pensamento humano. Você lembra o nome dessa obra? Isso, se você respondeu o Homem Vitruviano, você acertou. Agora nós chegamos a mais um desafio. Nesse desafio, você terá 10 segundos para observar a imagem que está sendo apresentada aí na sua tela. Então, observe com atenção. Esse tipo de atividade, claro, não constará na prova, mas é um método para te ajudar no raciocínio e na atenção. E aí, é verdadeiro ou falso? Há uma torta na imagem? Há uma menina segurando um microfone? Na imagem tem 4 jovens de camisa vermelha? Tem 2 jovens que usam óculos? Qual é a sua sequência de VOF para essas frases? Quero ver a sua memória, hein? Seja honesto. Olha só. Sim, tem uma torta na imagem. Sim, tem uma menina segurando um microfone. Não, não tem 4 jovens de camisa vermelha. E também não tem 2 jovens que usam óculos. E aí, a sequência correta é VVFF. Você acertou? Vou voltar aqui para você conferir. Como é que está a tua memória? Continuando a nossa revisão. Cidade onde Maomé ganhou muitos adeptos. Foi lá que ele conseguiu de fato desenvolver a fé islâmica. Se a sua resposta foi Medina, você acertou. Chegou a hora de mais um desafio. Ele vai funcionar assim. Ele vai conter 10 pontos, hein? Olha só. Aí você vai ter que usar a sua honestidade. Então, valendo 10 pontos. Você sabe que imagem é essa referente ao nosso conteúdo? Será que esse seu palpite está certo? Está meio difícil, né? Valendo 9 pontos. Você sabe que imagem é essa? Valendo 8 pontos. Consegue desvendar qual é essa imagem referente aí ao nosso conteúdo?
Ainda tá difícil, né? Valendo 7 pontos. 6. 5. Acho que já dá para pegar esses 5 pontos, né? 4. 3. Bom, a partir daqui já não vale mais nada, né? Porque eu acredito que você já acertou. Exatamente, trata-se de um moinho, das técnicas aí de máquinas criadas no fim da Idade Média que auxiliaram na produção de excedentes. A charrua e o moinho foram exemplos de instrumentos que auxiliaram as populações a desenvolverem o comércio e serem capazes de de produzir excedentes que vão dar origem ao comércio dentro dos burgos. Bom, se você não acertou aí depois da abertura aí da 5ª caixinha, você zerou, viu? Vamos para a próxima. Teórico do absolutismo que defendia o direito divino do rei. O direito divino do rei, só para te lembrar, era aquela ideia de que um rei, ele é um enviado de Deus, para governar. E aí, quem é que defendia essa teoria? Jacques Bossuet. Grupo islâmico que defende a eleição para o califa. Além de defenderem a eleição, eles são também a maioria no mundo, né? Esse grupo, né? Essa subdivisão do islamismo é onde é a maioria. Aqui no Brasil, por exemplo, grande parte dos muçulmanos que moram no Brasil são desse grupo. Exatamente, são os sunitas. Ah, chegou mais uma, hein? E aí, a sua memória? Vou te dar 10 segundos de novo, certo? Seja bem atento, você mais ou menos já conhece aí esse padrão. Então vamos lá, hein? Faltam 5 segundos para você observar o que aparece na sua tela. Não vale anotar, hein? Tente trabalhar a sua memória. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Há 8 imagens geométricas, 8 formas geométricas na imagem? Nenhuma das formas é rosa. Há somente um círculo e ele é amarelo. Há 2 quadrados na imagem. Então vamos lá. Tem 8 formas geométricas no slide? V ou F? Nenhuma das formas é rosa? V ou F? Há somente um círculo na cor amarela? Há 2 quadrados na imagem? Bom, a sequência certa é essa. Se você conseguiu acertar toda a questão, você marca 2 pontos. Vamos lá. Por que a Quarta Cruzada se difere das demais? Quais foram os acontecimentos da Quarta Cruzada que a torna diferente das outras? Essa aqui eu tenho certeza que está na sua memória. Ela resultou em um objetivo comercial. A Quarta Cruzada ela teve um final diferente das outras. Houve um desvio de rota. Em vez de ir para as Terras Santas, reconquistá-las das mãos dos muçulmanos, a Quarta Cruzada ela destinou-se a Constantinopla. Os participantes das cruzadas, a maioria deles mercadores, aproveitaram na Quarta Cruzada uma oportunidade de enriquecimento e de ampliação do comércio. Lá na Inglaterra, qual foi o nome do rei inglês que assinou a Magna Carta? Lembro que a Magna Carta foi aquele documento assinado por esse rei que vai restringir o poder real na Inglaterra. É ele, o João Sem Terra, irmão do Ricardo Coração de Leão.
E aí, quais foram os países onde predominou o feudalismo? Se você falou Alemanha e França, você fez mais um ponto. Agora chegou a hora de mais um desafio. Bora ver aí se você é tão bom nessa área dos filmes quanto em história. Olha só, quais são os nomes dos filhos de Alma Madrigal? E aí, consegue lembrar? A imagem até tá te dando uma dica, né? E aí, se a sua resposta foi Peppa, Julieta e Bruno, você fez 2 pontos. Se foi algo diferente disso, você não pontua nesse desafio. Qual das características do mercantilismo gera impostos a produtos estrangeiros? A gente até comentou aí no início do jogo. Isso, se você lembrou que é o protecionismo, você pontuou. Chegou a hora do arremesso, você tem de novo 3 chances, então dá pausa aqui no vídeo, tenta os seus 3 arremessos e depois volta. Boa sorte! Também já comentamos aqui nessa própria revisão quem era o ministro do rei francês, o Luís XIV. Claro, o ministro das Finanças, né? Que foi o que nós abordamos. Se a sua resposta foi o ministro Colbert, ponto. Nome dado à saída de Maomé de Meca para Medina. Isso foi logo no início, né, da divulgação da fé islâmica por Maomé. Inclusive, esse acontecimento ele gera o início do calendário islâmico também. É a Hégira. Região onde o islamismo se difundiu. Em que lugar do planeta o islamismo ele se difundiu? Isso, se você falou Península Arábica, pontuou. Na Idade Média, grupo de comerciantes que se uniam para evitar assaltos e concorrência. Você consegue lembrar qual o nome dado a esse grupo de comerciantes? Podia ser um grupo de artesãos também, né? Mas essa pergunta ela está direcionada aí ao grupo de comerciantes. A de artesãos, eu vou te lembrar que eram as corporações de ofício. E a dos comerciantes? A dos comerciantes, a gente pode também chamar de corporação de ofício ou exclusivamente de ligas. Você lembra, inclusive, da liga mais famosa que nós tínhamos na Idade Média, que teria surgido ali na região onde hoje é a Alemanha, que é a Liga Hanseática. Então, se você colocou ligas ou colocou corporações de ofício que tinham o mesmo sentido, você pontuou. Chegou a hora de mais um desafio, hein? Você vai falar o nome de 5 personagens do filme que se apresenta aí na tua imagem. Consegue lembrar? 5, qualquer um. Bom, se você lembrou de 5 personagens desse filme, você acabou de pontuar 2 pontos. Qual o nome da obra de Michelangelo apresentada aí na sua tela? Lembrando que essa obra ela está hoje no Vaticano. Exatamente, Pietà. Rei francês que exigiu que o clero também pagasse impostos. Esse rei ele fez algo surpreendente. Ele passou a cobrar impostos dos clérigos. Era ele, o Filipe o Belo. Aqui você tem mais um desafio, acredito que esse desafio é bem fácil. Você vai falar o nome dos continentes, você vai falar a cor e o nome do continente.
Tem que lembrar de todos e não confundir nenhum, ok? E aí, tá fácil? Exatamente, aqui está a resposta, confira se você acertou e você pontuou por 2 vezes aí, 2 pontinhos. Voltando para os teóricos do absolutismo, a gente tem a obra Leviatã, que também apoia o poder do rei numa monarquia absolutista. A obra Leviatã, só a título de revisão, ela defende o poder do rei como um controlador, como um administrador da população. Você consegue lembrar o nome do autor desta obra? Thomas Hobbes. Agora, você vai falar as principais características de uma pintura renascentista. E eu elejo 3 como as principais. Você consegue lembrar? Bom, coloquei algumas aqui. Toda pintura renascentista é extremamente realista. Toda pintura renascentista tem um fundo ali 3D, né, que a gente chama de perspectiva. Claro, as obras renascentistas são inspiradas 100% nas obras greco-romanas. Tem também o uso da tinta à base de óleo, né? O individualismo nas obras, o autorretrato. Então, se você falou pelo menos 3 dessas comentadas, você pontuou. Olha que curioso, esse aqui é um desafio musical lá da tua primeira infância. Vamos ver aí se você lembra, se a sua memória consegue buscar essa musiquinha aí que certamente você ouvia. Você vai continuar a música, pelo menos as 3 próximas frases aí dessa musiquinha. Você lembra? Olha aí. Conseguiu lembrar ou é muito para sua mente? Essa aqui todo mundo já ouviu, né? Agora lembrar, se você conseguiu lembrar exatamente como é a letra da música, você ganhou 2 pontos. Vamos lá. Encaminhando aí para o final do nosso jogo, você vai falar 3 obras da fase Cinquecentos. 3 obras do Cinquecentos, que é a fase áurea, né? A fase auge, melhor falando, é a fase mais importante do período renascentista. Os maiores autores do Renascimento estão no Cinquecentos. Então a gente tem aí Pietà, O Príncipe, A Última Ceia, temos também na dramaturgia William Shakespeare com suas obras, Romeu e Julieta, Hamlet e tantas outras. Olha só, bora ver se tua memória tá boa dentro da revisão desse jogo. Acontecimento que inicia o calendário islâmico. E aí, falamos ainda há pouco. É isso mesmo, a Hégira. Também esse aqui já foi falado aqui nessa revisão. Quem eram os mecenas? Os mecenas, eles foram muito atuantes e importantes no período do Renascimento. Eles eram os patrocinadores dos cientistas, dos artistas, dos filósofos, dos artistas, enfim, né, no período aí do Renascimento. Mais um desafio para você aí que tá com pouco ponto, hein? Agora você acerta. Você tem aqui alguns personagens e você vai me falar o nome deles. Só vale ponto se você souber os 4, ok? E aí, esse primeiro personagem, essa mocinha aí, lembrou dela? Olha aí, Chaveco, Chico Bento, Cascuda, foi fácil? Quais eram os objetivos das cruzadas? Bom, as cruzadas, o objetivo principal delas era retomar as terras santas que na época estava sob o domínio muçulmano, né, o domínio árabe. Então esse era o objetivo principal das 8 cruzadas que nós tivemos. Ó,
Se você quiser, você pode pausar esse vídeo, dar uma arejada na mente, e tomar uma água, ir ao banheiro, deitar um pouco a coluna, não por muito tempo, hein? Pelo menos aí por uns 5 minutinhos, e depois você retorna para cá, tá bom? É importante você concluir toda a revisão para te ajudar aí nos objetivos do seu estudo. Quais eram as ordens sociais no período da Idade Moderna? Quem que morava na Europa na Idade Moderna? Quais eram os 3 principais grupos sociais desse período? Bom, a gente tem aí o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, que você pode também nomeá-los de clero, nobreza e terceiro estado. Essa aqui tá fácil, hein? Tenho certeza que vocês também lembram com muita facilidade. Nome do livro sagrado do Islã. Qual é o livro sagrado, o livro principal que rege os preceitos do islamismo? Pontuou, né? Tenho certeza. É o Alcorão. Agora mais um desafio de imagem, hein? Boa sorte, valendo 10 pontos. Você consegue identificar que imagem é essa? Tá difícil, né? Olha, se alguém conseguir com 10, valendo esses 10 pontos aí, parabéns. Valendo 9. Se prestar bem atenção, talvez consiga, hein? Valendo 8. Não melhorou quase nada. 7. Que é isso? Valendo 6 pontos. Quase nada também, né? 5. Opa! Valendo 4 pontos. E aí, gente? Valendo 3 pontos. A partir de agora vale 2, hein? Já dá, hein? Já dá para conseguir esses 2 pontos. Já dá para conseguir os 2 pontos. E aí? 2 pontos. Agora não vale mais nada, né, gente? Quem é que é aí? Quem que tá aparecendo? Se você acertou até aqui, você ganha os 2. Se não, você zerou nessa questão. Aqui você pode responder um cavaleiro ou um cruzado, né? Cavaleiro ou cruzado. Legal, vamos para a próxima. Quais grupos religiosos se enfrentaram nas cruzadas? A gente tem 2 grupos, né? Você consegue lembrar? Busca aí na sua memória. Exatamente, foram os cristãos, os católicos cristãos e árabes muçulmanos. Foram eles 2 que foram personagens principais no movimento conhecido como Cruzadas. Chegou a hora de mais um desafio, que é o desafio do arremesso. Você já sabe como funciona. Tente aí suas 3 chances, depois volta aqui. Instituição mais poderosa na Idade Média. Era a instituição em que todos respeitavam, em que tinha um poder supremo de conhecimento, tinha um poder econômico. Qual é a instituição que acabava controlando as pessoas na Idade Média? É a Igreja Católica. Olha que curioso, você vai me falar 3 acontecimentos da Alta Idade Média. Lembrando que a Idade Média ela tem uma divisão de Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Né? A Alta Idade Média é o princípio da Idade Média, é o começo. Ali logo após o Império Romano, tudo que se constitui após esse período a gente consegue chamar de Alta Idade Média. A característica principal da Alta Idade Média é o maior acontecimento dessa fase. Você lembra? É o feudalismo, né? Coloquei aqui, ó, feudalismo, invasão dos povos bárbaros e fortalecimento da igreja, né? Outras respostas que são válidas. A Igreja Católica como a única religião da Europa, o trabalho agrícola como primordial,
a não existência do comércio, né? A servidão, também são exemplos aí da Alta Idade Média. Nome da teoria que afirma que é o Sol que é o centro do sistema. É a teoria que foi ali difundida inicialmente por Nicolau Copérnico e posteriormente por Galileu Galilei. Lembra o nome da teoria? É a teoria heliocêntrica. Onde governou o Rei Sol? Essa tá bem fácil. Tenho certeza que antes mesmo de eu perguntar, você já falou a resposta. Na França, claro. Nome dado às cidades fortificadas na Idade Média. Então foram cidades fundadas aí após o sistema feudal, né? Que a característica principal dessas cidades era o comércio, né? Eram cidades fortificadas, como a própria pergunta fala, né? Eram muradas ao redor para ter a proteção ali, visto que era muito perigoso. E aí, tu lembras? Desenvolveram através de feiras, né? São os burgos, as cidades medievais. Quem tinha acesso à leitura na Idade Média? Quais eram as pessoas que tinham acesso ao conhecimento na Idade Média? Exato, essa também tá fácil. Eram os membros da Igreja Católica, somente o clero na Idade Média. Após o Renascimento, a chegada da Idade Moderna, né? Esse conhecimento ele vai ser difundido, ele vai ser aberto para outros grupos, principalmente os burgueses ricos, que vão ter a necessidade de aprender a ler, aprender a contar, a fazer contas, né? Porque precisam dessas informações para o comércio. Olha, que interessante, mas confesso que eu acho que está fácil também. Também valendo 2 pontos, você vai me dizer qual é a bandeira, essa bandeira aí é da onde, de que lugar do planeta, a primeira bandeira. Acertou? Eu acho que sim. A segunda, e aí? Acertou também? E a terceira bandeira? Você ganhou 2 pontos se você deu a resposta das 3 de forma correta, ok? Esse aqui é um desafio para a gente brincar também. Doença que devastou a Idade Média. Essa aqui eu apostaria que todo mundo que está vendo esse vídeo sabe a resposta correta. Claro, é a peste negra. Fale 5 obras do Renascimento. Qualquer obra aí que você venha na sua mente, sendo 5. Coloquei A Última Ceia, Davi, Dança Camponesa, Homem Vitruviano e A Criação de Adão. Mas claro, aqui você tem uma infinidade de exemplos que você poderia dar. Mais um desafio. Agora eu tenho certeza que tu vai acertar. Presta bem atenção. Essa menina aí se arrumando para ir para a escola. O pai dela ali fora já. Bora menina, tá atrasada. Igual como é aí na tua casa. Né? Então presta atenção, isso aqui é para trabalhar o seu raciocínio, é para trabalhar a sua atenção, é para trabalhar o grau aí de memória que você tem. Então não pense que isso aqui é só uma besteira, não é. Tem todo um fundamento. Você está fazendo esse desafio, tá bom? Bora lá. E aí? Estou deixando até mais um tempo, porque essa imagem ela é bem complexa, né? Olhou tudo? Tem certeza? Olha lá, hein? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? A camisa vermelha possui o número 15? Tem um livro amarelo no chão? O relógio que está aí no quarto da menina está marcando que são 10 horas? Tem um elefante de pelúcia nos brinquedos? Ali pelo chão? E aí? Tá fácil ou difícil? Vai conseguir esses 2 pontos? Bora ver a sequência. Sim, verdadeiro. Verdadeiro do livro amarelo. Falso, o relógio não está marcando 10 horas. E também não tem um ursinho de pelúcia aí no tema elefante. Vamos dar uma olhada rapidinho na figura? Olha só. Ó, tem girafa, tem panda. Olha o número 15 ali na camisa.
Olha o relógio lá atrás. E o livrinho amarelo também não tem. A gente tem um livrinho azul ali no canto, né? Curioso, né? Quero saber, queria estar do teu lado aí para ver se você acertou esse desafio visual. Expedições militares que buscavam a reconquista da Terra Santa. Essa tá bem batida, vai pessoal? Já respondeu, né? Tenho certeza que já. Cruzadas. Qual atitude da burguesia e da nobreza o rei lá da Inglaterra, o rei Henrique III, teve que enfrentar? Ele não gostou, também meio que bloqueava o poder dele. Você lembra o que aconteceu no governo do Henrique III? Qual foi a atitude tomada pela burguesia e pela nobreza que ele teve que enfrentar? A burguesia e a nobreza não gostou, que ele não quis respeitar a Magna Carta. E fizeram o quê? Criação do parlamento inglês. Esse parlamento que se divide em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. 5 pilares do Islã. Tenho certeza também que essa aqui todo mundo vai conseguir aí esse ponto. Quais são os 5 pilares, os 5 mandamentos, os 5 preceitos que o islâmico ele segue com toda a fidelidade? A profissão da fé, crer em Deus e no profeta Maomé, realizar 5 orações diárias, dar esmolas e ser generoso, o jejum no mês do Ramadã e, claro, se o indivíduo puder, se o fiel puder, ele vai à peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida. Prosseguindo, vale um ponto, hein? Documento francês, que ele foi lançado, escrito aí logo após, assim, um pouquinho após a noite de São Bartolomeu, que dava liberdade aos protestantes. Tu lembras? Parece que essa ficou um pouco mais difícil, né? O nome do documento é Edito de Nantes. Cidade sagrada para o Islã. Você sabe, é aquela do quinto pilar. Claro que você sabe. Fala aí a resposta. Isso, Meca. É minoria entre os grupos islâmicos. A maioria deles estão no Iraque, no Irã, no Iêmen. Tenho certeza que tu pegou esse bizu na aula, né? Tu pegou essa dica aí na aula de história. Quem é? Xiitas. Qual a diferença entre o antropocentrismo e o teocentrismo? Você consegue me falar a diferença entre essas duas palavras, esses dois conceitos? É bem básico, até a própria palavra ela já te dá a dica. O antropocentrismo é o homem no centro do universo, o homem como resposta para tudo, o homem como conhecedor da razão, da experimentação, o homem como capaz de descobrir qualquer coisa. E o teocentrismo é aquela ideia de que a resposta está sempre no poder e na vontade de Deus, ok? Chegou a hora de novo aí desse desafio do arremesso, que você também já sabe como funciona. Você pode dar pausa no vídeo, fazer o desafio e voltar. Nome dado às revoltas camponesas na Idade Média. Também comentamos aqui no início do jogo. Isso! Vê se tua memória te ajudou. São as Jaquers. Ou, se você não lembrar no momento da sua avaliação, pode ser simplesmente revoltas servis ou revoltas camponesas. Eram os camponeses que trabalhavam nos feudos em troca de habitação, comida e proteção. Esses camponeses eram servos. O último desafio do nosso jogo, de novo, é de observação. Essa imagem tem tudo a ver aqui com o nosso conteúdo. Você está vendo aí uma cidade, né? Uma cidade aí formada logo após aí o fim dos feudos. Inclusive lá atrás tu consegue ver até um castelo feudal ainda.
né? Você tem vários artigos ali à venda, né? Bora lá. Você vai ter aí, estou te dando esses 10 segundos para observar os detalhes, prestar bem atenção. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Há vendedores de perfumes e tecidos na imagem. Há membros das 3 classes sociais. Da Baixa Idade Média, você consegue ver pessoas das 3 classes? Clero, nobreza e burguesia? É possível ver 2 tipos de moradia na imagem. E na imagem tem um gatinho preto. E aí? Pensa aí, coloca a sua sequência de verdadeiro ou falso num papel e chegou a hora da conferência. Somente a primeira está errada. Ó, vou voltar aqui a imagem para você dar uma olhada. Olha só. Conseguiu observar? Se você acertou a sequência, parabéns! E vamos prosseguir aí que nosso jogo de revisão está acabando. Olha aí, o que era a Liga Hanseática? Também já comentamos aqui no início aí do nosso jogo, né? A Liga Hanseática era um grupo de comerciantes, era uma associação de comerciantes que se uniam ali para vender, para evitar a concorrência, evitar assaltos, dividir lucros, né? Era uma das maiores da Europa em sua época. Ah, chegou a matemática por aqui. Dá uma lida e me diz a resposta. Se 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, em quanto tempo 100 gatos pegam 100 ratos? Olha, tenho certeza que alguns já leram esse desafio e talvez já saibam a resposta aí de cor, né? E se você não, dá pausa aí, tenta dar uma analisada e traz a resposta. Olha, a primeira vez que eu vi eu não acertei, hein? A resposta é, claro, 3 minutos. Parabéns, se você acertou, você ganha 2 pontos. Nome do movimento intelectual que propunha um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Eram novas formas de pensar, eram novos pensamentos, uma nova cultura. Humanismo. E assim a gente acaba a nossa revisão. Eu espero que você tenha aproveitado, né, que você tenha usado aí o seu conhecimento e se divertido um pouco também aqui nesse jogo, ok? Ah, não esquece de ser bem honesto e colocar a tua pontuação aqui embaixo para ver aí quem é que vai liderar esse jogo. Um beijo, boa avaliação!